A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, professores, alunos da nossa querida Escola Bíblica Dominical. Estamos aqui novamente para dar continuidade ao nosso estudo da revista Ensinamentos Bíblicos, cujo tema nesse trimestre é Redescobrindo a Missão da Família. Temos nessa oportunidade o estudo da lição de número 12, que tem o seguinte título: O Legado da Família. O texto-chave se encontra no livro de Salmos, no Salmo 112, verso 2, que diz o seguinte: A sua semente será poderosa na terra, a geração dos retos será abençoada. Para refletir, diz o seguinte: você será o exemplo que marca a vida de sua descendência, passando pelos filhos e alcançando os netos e bisnetos. A nossa leitura bíblica se encontra no livro de Salmos, capítulo 112, Salmo 112, dos versos de 1 a 3, e também no primeiro livro de Samuel, capítulo 12, versos 2 e 3 e versos 20 a 23. Primeiramente, nós precisamos entender o significado da palavra legado, né? Legado diz respeito àquilo que uma pessoa deixa para outra pessoa, ou aquilo que uma pessoa deixa para um grupo de pessoas, ou até mesmo aquilo que um determinado grupo de pessoas deixam para outro determinado grupo de pessoas. E esse deixar não se limita apenas a bens, né? Mas também diz respeito, e no contexto dessa lição, diz respeito principalmente a valores, né? E essa palavra legado, ela está intimamente ligada, né, à palavra exemplo, ao ser exemplo. Para se deixar um legado, tem-se como pressuposto que é necessário que haja um exemplo, que haja um referencial a ser seguido, né, a ser olhado, né, a ser refletido. Então, nós temos um importante tema para estudar nesta lição de número 12, que é o legado que os pais deixam, né, para os seus filhos. Aquilo que de exemplo os pais deixam para os seus filhos e para a geração posterior. E eu gostaria aqui de chamar a atenção de vocês para dois fatos, para duas realidades que o nosso comentarista, pastor Fábio Eusébio, colocou muito bem na introdução da lição de número 12. E o primeiro fato é que existe, infelizmente, né, uma pouca preocupação de verdade em deixar um legado para os seus filhos por parte de muitos pais. Isso é um fato que nós não podemos negar. Essa sociedade capitalista, né, que predomina o ter em detrimento do ser, ela acaba fazendo com que os pais de hoje eles não tenham tempo para os seus filhos, de forma que muitos pais se acomodam em achar que o que podem deixar para os seus filhos é uma vida confortável, economicamente falando, financeiramente falando. E muitos pais, infelizmente, têm sim negligenciado essa importante missão que faz parte da paternidade, o deixar um legado, né? O ensinar o filho como encarar os problemas, os desafios da vida, transmitir
para o filho valores que determinarão que o futuro desse filho seja promissor em todos os aspectos, na vida espiritual, na vida emocional, até mesmo na vida profissional. Nós sabemos que os pais, quando eles têm essa importância, né, quando eles entendem essa importância de transmitir valores, de transmitir algo que realmente vai acrescentar no desenvolvimento espiritual, emocional do seu filho, isso gera para o filho um ambiente de crescimento, isso gera para o filho um ambiente de edificação. E nós precisamos chamar a atenção, né, dos pais das nossas igrejas para atentarem para isso, né? Não, os pais não podem se perder na correria do dia a dia. Não podem negligenciar essa missão maravilhosa, né, de transmitir um legado que verdadeiramente faça diferença na vida dos filhos. Tem muitos pais que às vezes trabalham tanto, né, para deixar um negócio, uma empresa, um bem, né, uma casa, qualquer imóvel que seja, pensando que isso vai ser determinante para o futuro feliz do filho. Pode até realmente ajudar do ponto de vista financeiro, do ponto de vista econômico, mas não vai determinar o crescimento do filho enquanto pessoa, né? Porque o maior de todos os legados que o pai e uma mãe pode deixar para os seus filhos é o legado dos valores. É o legado dos valores. E outra coisa interessante que o nosso comentarista pontuou aqui na introdução da nossa lição número 12 é que deve haver por parte do casal, no caso marido e mulher, né, o agir intencional para que aquilo que foi construído possa ser passado adiante, né? Tanto o pai quanto a mãe, né? Tanto o esposo quanto a esposa precisam criar o ambiente, precisam separar momentos na rotina da família, na rotina dos pais com seus filhos, para transmitir a eles valores. Por exemplo, transmitir o valor do amor ao próximo. Os pais, eles precisam ter a preocupação de ensinar, né, os seus filhos esse valor maravilhoso. Por exemplo, levando o filho para visitar um orfanato, né, ou um asilo, ou até mesmo prestar alguma assistência a uma família carente. E a criança, o filho, perceber isso, né? Isso é transmitir valores. Isso é transmitir aquilo que vai realmente forjar, moldar, né, um caráter cristão na vida desse filho e dessa filha. Então, os pais crentes, os pais cristãos, eles precisam criar esses ambientes, precisam ser algo intencional, né? Nós estudamos aqui em lições passadas sobre o criar tempo de qualidade com a família, né? Então, os pais, eles precisam criar esses ambientes de qualidade que gerem crescimento de caráter nos filhos. Porque, às vezes, por conta até mesmo do espírito da época em que vivemos, a gente tem tanta preocupação, eu falo como pai, né? A gente tem tanta preocupação com os estudos, com a vida acadêmica dos filhos, e às vezes a gente acaba realmente negligenciando o ensinar valores, o transmitir valores, né? Quantos pais não oram com os seus filhos? Quantos pais cristãos não têm um momento, por mais breve que seja, de leitura e meditação na palavra de Deus com os seus filhos? Quantos pais cristãos nunca levaram os seus filhos, nem que seja para entregar um panfleto, né?
ensinando assim os valores cristãos. E aqui eu estou citando alguns exemplos de vários que poderíamos mencionar, e certamente você que é professor precisa trazer isso para os seus alunos. O casal precisa criar intencionalmente. Eu achei esse insight aqui muito interessante, né? Precisa agir intencionalmente para transmitir aos seus filhos aquilo que vai ser importante para que eles possam ter um futuro promissor, né? Na vida espiritual, os pais precisam transmitir o valor da oração, né? O valor do serviço no reino de Deus. Na vida emocional, os pais precisam transmitir para os seus filhos a importância de andar com humildade, com simplicidade, o exercício do amor ao próximo, do perdão. São coisas que precisam ser transmitidas como legado. São coisas que precisam ser inculcadas na mente dos nossos filhos, para que eles possam crescer verdadeiramente como discípulos de Cristo e não como meros religiosos. No ponto 1 aqui da nossa lição de número 12, o nosso comentarista ele vai abordar que o legado nos tempos bíblicos ele foi transmitido, né, oralmente. Nos tempos antigos não existia, né, a escrita como nós temos hoje, então todo o conhecimento, né, e o legado que os pais deixavam para os seus filhos eram transmitidos oralmente, né? Os pais sentavam com os filhos à roda da mesa e ali era transmitido, né, os valores familiares, né? Ali eram transmitidos valores religiosos, né? Os valores espirituais, né? O pai levava os filhos muitas vezes nos momentos de adoração, isso já remetendo aqui mais ao contexto patriarcal, porque quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vamos observar uma evolução, né, no culto, na adoração, que de início começa com a construção de altares, mas depois, por ordem divina, tem a construção do tabernáculo, mais tarde a construção do templo, né? Mas o que é importante entendermos em todo esse contexto é que o legado espiritual, moral, ético que os pais transmitiam para os seus filhos, eles eram feitos de forma oral, né? De boca a boca, a conversa, né? Com o advento da escrita, né, abriu-se o leque, né, das oportunidades de transmissão do legado, né, de transmissão do conhecimento, de transmissão dos valores. Mas eu gostaria aqui de destacar uma lição prática para as nossas vidas, neste ponto 1 que fala da tradição oral. Porque o que é que fazia parte do legado deixado, por exemplo, pelos patriarcas, né? Eles falavam para os seus filhos da experiência que eles tiveram com Deus, da experiência que eles tiveram com o Criador, né? Isaac conheceu a Deus como Deus de Abraão, né? Jacó conheceu a Deus como Deus de seu pai Isaac. Então, esse legado estava relacionado à experiência que os patriarcas tinham com Deus e transmitiam aos seus filhos. Mais tarde, né, o próprio Deus, através da lei de Moisés, né, orienta os israelitas a falarem da lei para os seus filhos. Então, nós percebemos com isso, meus queridos alunos da Escola Bíblica Dominical e professores, a necessidade,
né, de nós também transmitirmos esses legados para as gerações posteriores. O pai e a mãe crente precisa ter a preocupação de falar com o seu filho de como ele ou ela encontrou Jesus, da sua experiência espiritual, de como ouviu a voz de Deus. Um pai e uma mãe crente precisa falar para os seus filhos os testemunhos vivenciados durante a trajetória cristã. Isso vai ser muito importante para o crescimento espiritual do filho e da filha. Muitas vezes, muitos crentes acabam terceirizando, né, esse testemunhar das experiências com Deus para o contexto da igreja, do templo, né, onde os pregadores usam a tribuna para falar de suas experiências com Deus, ainda mais no nosso meio pentecostal, onde isso é tanto valorizado, né, onde nós vemos muitos pregadores, né, falando das suas experiências sobrenaturais. Mas nada terá mais autoridade, mais relevância na vida de um filho, na vida de uma filha, do que o testemunho pessoal de vida cristã de seus pais. Nada terá mais peso na vida de um filho do que o testemunho do seu próprio pai ou de sua própria mãe. Então os pais precisam ter essa preocupação de compartilhar suas experiências com Deus, né? De compartilhar a sua fé com os seus filhos. Nós não podemos cair neste erro gravíssimo de terceirizar o discipulado, a evangelização dos nossos filhos. O discipulado e a evangelização dos nossos filhos é responsabilidade primeiramente de pai e de mãe. Não podemos cair nesse erro gravíssimo, repito, de terceirizar, né, a educação espiritual dos nossos filhos. Você que é pai, você que é mãe, fale de Deus para o seu filho. Ore com o seu filho. Quando a família estiver passando por determinada situação, que essa situação pode ser compartilhada com o filho, é necessário que o pai e a mãe ensine o valor da oração para o filho, dobrando os joelhos com o filho, colocando aquela situação diante de Deus, para que ambos, pais e filhos, experienciem o agir sobrenatural de Deus em favor da família. Esse é o legado importante que os pais precisam urgentemente acordar para fazer com os seus filhos. Porque os nossos filhos estão aí sendo bombardeados na escola, né, através das redes sociais, com todo tipo de experiências religiosas e muitas delas distorcidas, né? Muitas delas que vão diretamente contra aquilo que a palavra de Deus orienta. Então é responsabilidade do pai e da mãe, né, sentar com o seu filho, criar momentos no qual ele possa transmitir o seu testemunho pessoal, no qual ele possa discipular, no qual ele possa evangelizar o seu filho. Falar também do legado da história do povo de Deus ou da história da igreja, né? Infelizmente, nós vivemos numa geração, né, e muito por conta de sermos influenciados sem percebermos pelo espírito da nossa época, né, que é denominado pelos filósofos, pelos historiadores de pós-modernismo, né? E uma das características desse tempo pós-moderno em que nós vivemos é a negação da história, né? Como um dos filósofos pós-modernistas gosta de falar, né, é a negação das metanarrativas, né? Então, nós vivemos num contexto, numa geração que despreza a história, que despreza as raízes. E as raízes, a história, é muito importante
para que nós possamos nos achar como indivíduos dentro de um determinado contexto, seja familiar, seja eclesiástico. Nós conhecermos a nossa história é importantíssimo, né? Quantos pais eu não tive, pessoalmente falando aqui, a oportunidade de conhecer, né, o meu avô paterno, né? E eu sempre ficava muito admirado quando eu via as pessoas falando do meu avô paterno, né? Um homem trabalhador, um homem honesto, enfim, isso me dava muito orgulho, né? E quantos pais hoje em dia não falam mais, né, dos avós de seus filhos, né? Não falam dos seus ancestrais, né, das raízes familiares, de onde a família vem, como tudo começou, né? Quantos pais não contam a sua história para os seus filhos, como se conheceram, como começaram a namorar, como começaram a construir a família, né? E tudo isso é muito importante para que os filhos se encontrem como indivíduos, né? Para que os filhos entendam as suas raízes e possam, assim, construir um futuro promissor, né? Então, nós precisamos fazer com que os pais das nossas igrejas entendam isso, a importância de falar da história da família, né? Da história da denominação da qual faz parte. Nós precisamos passar para a frente, né, a nossa história. Hoje nós temos livros disponíveis, né, que falam da história da igreja. Hoje nós temos também um livro que fala da história do nosso ministério, o Ministério de Santo André. E é muito importante, né, cada crente conhecer a história da comunidade que ele faz parte, né? Como essa obra começou, né? Como foi o desenvolvimento histórico, né? Quais os problemas que enfrentou. Tudo isso é muito importante, né? Até mesmo para que nós criemos raízes emocionais, né? Com a igreja, com o ministério, com a determinada comunidade de fé da qual nós fazemos parte. Então é muito importante entendermos que essa transmissão, né, oral, dessa transmissão das nossas experiências com Deus, né, da história, da família, da igreja, que tudo isso é muito importante para o crescimento dos nossos filhos enquanto pessoas, enquanto cidadãos, enquanto membros de uma determinada igreja, né? São legados importantíssimos. No ponto 2 da nossa lição, o nosso comentarista, ele fala sobre a valorização do que foi construído, né? E o subtópico A, ele traz aqui uma pergunta que nos leva à reflexão, né? Qual legado você está deixando? Acredito que essa é uma pergunta que cada professor da nossa escola bíblica dominical deve fazer e, se possível, dar alguns minutos para que os pais, né, especialmente os pais, reflitam, né, em que tipo de legado estão deixando para os seus filhos, né? E quando eu estava estudando essa lição, eu pude ouvir o Senhor ministrar o meu coração. Estamos deixando como legado valores ou bens? Como já falei, infelizmente muitos pais têm caído no erro, né, de preocupar-se apenas em deixar uma herança. Essa palavra legado hoje em dia ela é mais entendida, né, e até colocada como sinônimo de herança, né, daquilo que uma pessoa deixa para outra, daquilo que um pai deixa para o filho enquanto herança material, né?
Mas o nosso verdadeiro desafio e responsabilidade não é deixar bem. Se pudermos deixar, graças a Deus que isso aconteça. Mas o principal legado que nós, pais cristãos, podemos deixar para os nossos filhos são valores. Gostaria de deixar para meditarmos o texto de 2 Timóteo, capítulo 1, versos 4 e 5. São palavras do apóstolo Paulo ao seu jovem discípulo, Timóteo, quando ele diz assim: desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Percebam que o que chamava a atenção de Paulo na vida do seu jovem discípulo Timóteo era a fé que este jovem possuía. E essa fé, ela tinha uma característica. Era uma fé sem fingimento. Era uma fé sincera. Era uma fé autêntica. E Paulo, ele faz a questão de destacar aqui duas coisas que eu acho muito interessante. Primeiro é que essa fé gerava alegria em Paulo. Porque não tem nada melhor na vida de um pastor, na vida de um obreiro, do que ver seu discípulo, suas ovelhas, desenvolvendo uma fé sincera, uma fé sadia. E em segundo lugar, Paulo destaca aqui que essa fé que fazia parte da vida de Timóteo havia sido transmitida para ele por sua avó, Lóide, e por sua mãe, Eunice. Olha a importância do legado, meus irmãos. Essa avó e essa mãe, quem sabe não deixaram bens para Timóteo, mas deixaram um legado que não rui, um legado que transpassa os limites do tempo, que é o legado da fé. A fé que habitou em Lóide, a fé que habitou em Eunice, foi deixada como legado, foi incutida, foi enraizada no coração de Timóteo de tal ponto de que ele também desenvolveu essa fé sem fingimento, essa fé sincera. Vale destacar uma fé que nós também precisamos ter na nossa vida como cristãos. Porque, infelizmente, vivemos num ambiente onde muitos até professam ter fé, mas uma fé fingida, uma fé hipócrita. E nós somos desafiados a desenvolver também esta fé que havia na vida de Timóteo e precisa haver na nossa vida também. O melhor legado ou o maior legado que um pai e uma mãe pode deixar para o seu filho é o legado da fé. Isso aqui fala de valores. Lóide e Eunice deixaram o valor da fé para Timóteo. Qual legado nós, pais cristãos, hoje estamos deixando para os nossos filhos? Será que nós estamos conseguindo transmitir para eles os valores cristãos? Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, a partir do verso 1, ele diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional.
chama a atenção para o verso 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Né? Os cristãos não podem se conformar aos valores do mundo. Os pais cristãos precisam transmitir aos seus filhos os valores eternos, os valores cristãos, os valores da palavra de Deus. Nós precisamos, com a ajuda de Deus, nós pais, com a ajuda do Espírito Santo, através do ensino da palavra de Deus, fazer com que seja desenvolvido na vida dos nossos filhos os frutos do Espírito dos quais Paulo fala quando escreve sua carta aos Gálatas. Paulo diz o seguinte, em Gálatas capítulo 5, verso 22, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E Paulo continua, e os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. O fruto do Espírito são os valores que devem estar presentes na vida de cada cristão. E são os valores que nós, pais, devemos transmitir aos nossos filhos, para que eles possam realmente crescer espiritualmente, crescer emocionalmente sadios e dessa forma termos o prazer, a alegria de ver os nossos filhos servindo ao Senhor. É muito bom quando nós pais vemos os nossos filhos se destacarem nos estudos, cursarem um bom curso universitário, terem uma boa profissão, mas não há prazer maior. E falo como pai, do que ver os nossos filhos crescendo na presença de Deus, tornando-se pessoas de bem, tornando-se pessoas cheias do Espírito Santo, tornando-se pessoas cujo fruto do Espírito é manifesto através das suas ações e de suas atitudes. Isso dá muito prazer, isso dá muita alegria, né? Isso gera um gozo indizível no coração de qualquer pai, de qualquer mãe. E por isso, nós precisamos ter essa preocupação de transmitir valores como legado aos nossos filhos. E precisamos fazer isso de forma repetida, até que guardem em sua mente e coração, como destacou aqui o nosso comentarista no subtópico C do ponto 2. Isso precisa ser algo constante na vida dos pais para com os filhos. Não pode ser algo corriqueiro, algo pontual, mas os pais eles precisam ter essa preocupação de estar transmitindo valores constantemente, ensinando valores constantemente aos seus filhos. Porque muitas vezes a gente até numa situação pontual ensina determinado valor ao nosso filho, mas nunca mais a gente bate naquela tecla e isso acaba não criando raízes no coração e na mente dos nossos filhos. Agora, quando nós assumimos essa postura de insistirmos em mostrarmos o caminho em que os nossos filhos devem andar, e o sábio, escrevendo em Provérbios, nos desafia a isso. Ensina a criança o caminho em que ela deve andar.
Esse ensinar o caminho é algo constante, é um processo contínuo, em que precisa haver por parte dos pais perseverança, porque os nossos filhos, assim como nós, eles herdaram também uma natureza decaída, corruptível, né? E esse deixar um legado de valores é uma ação humana, enquanto esforço dos pais, mas é também uma ação divina, é um trabalhar do Espírito Santo na vida dos nossos filhos, de forma que nós precisamos transmitir valores sempre regados com aquela oração intercessória pelos nossos filhos, para que o Espírito Santo faça eles compreenderem a importância dos valores que nós estamos transmitindo para eles, e dessa forma eles possam entender, compreender essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus, da qual Paulo falou quando escreveu aos Romanos. No ponto 3, o nosso comentarista vai falar de 2 importantes legados, que é o legado da fé e o legado do amor. Como legado da fé, o nosso comentarista usou o exemplo de Abraão, que foi um grande exemplo de fé, um homem que tinha uma vida confortável, um homem que tinha tudo que alguém poderia ter do ponto de vista humano, mas quando Deus o chamou para aventurar-se nos caminhos da fé, ele não pensou 2 vezes e trilhou esse caminho e foi grandiosamente abençoado por Deus, né? Nós precisamos deixar esse legado para os nossos filhos enquanto pais, o legado da fé. O nosso comentarista usou como exemplo aqui do legado do amor a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o amor encarnado. A Bíblia diz que Deus é amor, e esse amor, ele se fez carne na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Jesus, através de suas palavras, através de suas ações, através de seus milagres, de seus sinais e prodígios, ele manifestou o grande amor de Deus. E não só o grande amor de Deus, mas ele foi o exemplo de como seus discípulos, de como seus seguidores deviam também viver em amor. Jesus disse que nós, os seus discípulos, teríamos uma marca distintiva, e essa marca é o amor. A fé e o amor são 2 importantes legados que nós, pais, devemos transmitir aos nossos filhos, para que eles possam compreender e entender o quanto é relevante ser um cristão real, autêntico, não apenas um religioso, mas um verdadeiro discípulo, um verdadeiro seguidor de Jesus Cristo. E essas são 2 marcas de um verdadeiro seguidor de Jesus. O seguidor de Jesus, ele é uma pessoa que anda por fé e que a sua vida, ela é baseada no amor. As suas ações, as suas atitudes, ela tem como inspiração o amor. Que Deus nos abençoe, que o Senhor conceda graça para você, professor, ministrar essa aula aí na sua classe de escola bíblica dominical. Que Deus abençoe você, aluno, que você possa entender a importância de deixar um legado de valores para a sua geração, e dessa forma você poder contemplar a bênção do Eterno. Eu gostaria de encerrar a nossa reflexão desta lição de número 2, lendo aqui os 3 primeiros versículos do Salmo 112, que fazem parte da nossa leitura bíblica, quando o salmista diz assim:
Louvai ao Senhor. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. O salmista está aqui focando num homem que teme a Deus. Temer a Deus não é ter medo de Deus, mas é ter reverência a Deus, ter respeito ao divino, ao sagrado, né? O salmista está se referindo aqui a uma pessoa que tem prazer na lei de Deus, na palavra de Deus. E essa pessoa é considerada uma pessoa feliz por agir dessa forma, por proceder dessa forma. E o agir dessa forma, o proceder dessa forma, traz bênçãos não apenas sobre a vida desta pessoa, deste homem ou desta mulher que teme ao Senhor e tem prazer nos seus mandamentos. Mas olha o que é que diz o verso 2 aqui, a continuidade desse Salmo 112. A sua semente será poderosa na terra, a geração dos retos será abençoada. Prosperidade e riquezas haverá na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Olha só, meus irmãos, esse viver reto do homem que teme a Deus e tem prazer nos mandamentos do Senhor serve como exemplo positivo para a sua posteridade, traz bênção para a sua posteridade. Por isso que a semente dele será poderosa na terra. Por quê? Porque tem um bom exemplo a ser seguido. Por isso que a posteridade de uma pessoa que teme ao Senhor e tem prazer nos seus mandamentos gozará de prosperidade. Prosperidade tanto material quanto emocional. Por quê? Por conta do exemplo, por conta do legado. Que Deus te abençoe e que você possa deixar um legado de bênção para a sua geração, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, te agradecemos por esta oportunidade tão singular, Senhor, e pedimos a sua bênção sobre a vida dos nossos professores, que o teu Espírito conceda a eles unção, graça, inspiração, para que eles possam transmitir essa lição tão importante aos alunos de suas classes. E que cada pai e mãe que fazem parte dessas classes sejam despertados, Senhor, a deixarem para os seus filhos um legado de fé, um legado de amor, um legado de valores. É o que eu te peço e desde já te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe.